Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Vamos dar glórias a Ele com alegria, com prazer. Vamos enaltecer o nome santo e poderoso de Jesus. Esse nome que tem poder para te curar, esse nome que tem poder para te libertar, esse nome que tem poder, aleluia, arabassuri mianda aramanai, para mudar a sua história. Aleluia. Chame por Jesus, chame por esse nome. Chame por esse nome, chame por Jesus. Aleluia. Você terá a sua história mudada, sua vida mudada. Aleluia. Arabassuri miandaramanai. Você será abençoada, abençoada, consolado, consolada. É como um bebê, é como uma criança. Uma criança que chama pela sua mãe. Aleluia. Cantará bassuri miandaramanai quando está com medo. Aleluia. Quando não sabe o que fazer. Aleluia. Arabassuri miandará. Essa criança, ela chama pela mãe. Aleluia. E a mãe vai correndo socorrer o filho, vai correndo ver o que o filho quer, o que o filho deseja. Aramaná, surimianda, aramaná, assim é o nosso Jesus cheiroso, o nosso Jesus lindo, o nosso Jesus salvador, o nosso Jesus redentor. Chame pelo nome de Jesus que tem poder para mudar a sua história, para te socorrer, para te ajudar, para te salvar. Aleluia, aramanai. Chama que ele vem, chama que ele vem ao seu encontro, chama que ele vem até você. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar esse Jesus cheiroso com mais um maná do céu, mais um pão quentinho. Que Deus, a sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão, comer e degustar e ser abençoado, abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos para a glória de Deus meditar em Salmos, no seu capítulo 119. Aleluia, glória a Deus. Salmo no seu capítulo 119, versículo 67, diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Antes de ser afligido, eu andava errado. Então nós vemos, aleluia, que a aflição, aleluia, harabassuri mianda, é para nos tirar do erro. Para nos tirar do erro, para nos tirar do caminho errado, é para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Porque antes de ser afligido, nós andávamos errados. Antes de eu ser afligida, de eu passar por uma aflição, aleluia, aramanai, eu andava errada, nos caminhos errados, na direção errada. Aleluia, glória a Deus. Vivendo os meus sonhos, vivendo os meus propósitos. Aleluia. Vivendo da maneira que eu achava que deveria viver, que era certo viver. Eu andava errado. Antes de ser afligido. Aleluia. Por isso, a aflição que você está passando, aleluia, é permissão de Deus para te tirar do erro. Aleluia, aramanai, para te tirar do erro, o erro que vai te levar, que está levando a pecar contra Deus, o erro que está te levando a caminhar passos largos para o inferno, o erro que está te levando e te distanciando do céu. Aleluia, aramanai. Essa aflição não é para morte, é para vida. Essa aflição é para conserto, é para você consertar
com Deus. Aleluia, Aramanai. Essa aflição é para te trazer para perto de Deus. Antes, isso é bem antes de ser afligido. Eu andava errado. Mas agora, depois que eu fui afligida, aleluia, glória a Deus, afligida por uma luta, por um problema, por uma perseguição, aleluia, Aramanai, depois que eu fui afligida, aleluia, agora eu guardo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Jesus Cristo. E eu guardo ele no meu coração. Eu guardo ele na minha mente. Aleluia, glória a Deus. Antes de ser afligido, bem antes, eu andava errado. Aleluia, glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela aflição que eu passei, que eu enfrentei, que me tirou do erro, que me tirou da ignorância. Aleluia, que me trouxe para perto de Jesus. Qual é a aflição que você passou, que você enfrentou? Aleluia, que te tirou do caminho errado. Aleluia, glória a Deus. Que te tirou do caminho errado. Eu me lembrei de Pedro agora. Pedro foi afligido naquela noite que ele saiu para pescar, pescou a noite inteira, trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Deus não permitiu ele pegar nada. Ele trabalhou a noite inteira, aleluia, glória a Deus, e não pescou nada. E ele vivia da pesca, ele precisava pescar, aleluia, para poder levar o alimento para dentro da sua casa. Aleluia, glória a Deus, para poder sobreviver. Ele dependia da pesca, o trabalho, a profissão dele era a pesca, era a pescaria. E ele pescou a noite inteira, trabalhou a noite inteira e não pescou um peixe sequer, não pegou nada. Ele foi afligido, aleluia, Aramaná, ele foi frustrado. A frustração de ter trabalhado a noite inteira, a frustração de ter pescado a noite inteira e não ter pegado nada. Ele que era um homem experiente na área, aleluia, não deu certo. Sabe essa aflição? Não deu certo para você aquilo que você estava buscando, aquilo que você esperava. Aleluia, Aramanai. Não deu certo para você, você foi afligido. Aleluia, Aramanai. É Deus te tirando do caminho errado. Você estava andando no caminho errado. Você estava vivendo errado. Você estava fazendo errado. Aleluia, Aramanai. É Deus tirando. Por isso que ele não permitiu dar certo. Aleluia. Por isso que ele não permitiu dar certo. Por isso que ele permitiu dar errado. Por isso que ele não permitiu você conseguir, aleluia, você conquistar, aleluia, Aramanai. Essa aflição é uma aflição de frustração, você foi frustrado, aleluia, Aramanai. Você foi frustrado pelos seus próprios conhecimentos, pela sua própria força. Aleluia. Você estava apoiado no seu conhecimento, você estava apoiado na sua força. E Deus frustrou o seu conhecimento, Deus frustrou a sua força, como aconteceu com Pedro. Pedro foi frustrado pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento. Deus frustrou o conhecimento, o entendimento de Pedro. Deus frustrou as forças de Pedro. Ele foi frustrado. Aleluia, Aramanai. Ele estava lavando as redes depois de uma noite inteira de pescar, de trabalhar, de lutar, de correr atrás e não conseguir pescar nada. Ele estava lavando as redes para guardar. Aleluia, Aramanai. Frustrado, cansado, desanimado. Aleluia, Aramanai, Surimianda, Aramanai.
Ele estava lavando as redes quando Jesus falou com ele. Aleluia, Aramanai. Quando Jesus falou com ele, dizendo para ele: Pedro, aleluia, lança as redes novamente no mar. Aleluia, lança as redes novamente no mar, Pedro. Aleluia, Aramanai. E ele disse para o Senhor, aí ele contou para o Senhor a frustração dele. Aleluia, aí ele contou para o Senhor a aflição dele, o que estava afligindo ele. O que está te afligindo? Conta para o Senhor. O Senhor permitiu você passar pela aflição para que você venha contar para ele. Aleluia, Aramanai. E Pedro começou a contar: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nós somos experientes, nós não pegou nada. Aleluia. Mas sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E ele voltou novamente para o mar e lançou as redes e pegou muito peixe. Foi uma pesca maravilhosa, ao ponto dele ter que chamar os outros amigos dele de pesca. Aleluia, Aramanai. Ao ponto de ter que chamar os outros amigos dele de pesca para vir com seus barcos pegar peixe, porque a rede estava a ponto de rasgar. Aleluia, de se abalar. Aleluia, Aramanai. Pedro foi frustrado, afligido. Aleluia, Aramanai. Porque estava andando no caminho errado. Deus não queria que ele fosse pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E essa aflição, aleluia, vai te mostrar o caminho errado que você está andando. Vai abrir seus olhos espirituais. Vai abrir seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, te mostrando o caminho certo, te levando para viver os propósitos dele para a sua vida, os planos dele para a sua vida, os sonhos dele para a sua vida. Antes de ser afligido, Pedro andava errado. Você andava errado. Você está andando errado. E a aflição está querendo te mostrar isso. Aleluia, que antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra no meu coração, que é Jesus Cristo, ele é a palavra. Pedro agora estava guardando a palavra do Senhor. Jesus disse para ele: Pedro, segue-me, segue-me. Aleluia, Aramanai. Você não foi chamado para pescar peixe, não. Você foi chamado para ser pescadores de homens. Aleluia. Você vai entender após essa aflição, deixando o caminho errado, andando no caminho certo, que é Jesus, caminho, verdade, vida. Você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Chamado. Você tem um chamado de Deus para cumprir. Aleluia. Aramanai. No versículo 71 do capítulo 119 de Salmo: foi-me bom ter eu passado pela aflição, aleluia, para que eu viesse aprender os decretos do Senhor, os teus decretos, Senhor. Foi bom para mim passar pela aflição, para que eu viesse aprender os decretos do Senhor, o propósito eterno, aleluia, soberano de Deus para minha vida. Foi bom, foi preciso eu passar pela aflição. É bom para você, é preciso você passar por essa aflição. Aleluia, Aramanai, para que você venha entender o propósito eterno do Senhor para a sua vida. Para que você venha entender o propósito eterno do Senhor para a sua vida. Foi bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os decretos do Senhor. Você vai falar isso, porque você vai entender. Quando você entender o propósito do Senhor para a sua vida, quando você entender, você vai dizer isso, vai declarar isso. Como foi bom ter passado pela aflição, ter enfrentado aquela dor, aquela frustração.
Como foi bom não ter dado certo aquilo que eu planejei, aquilo que você planejou. Foi bom ter passado pela aflição. Porque agora eu entendo o propósito de Deus para minha vida. Agora você entende o propósito de Deus para sua vida, que é maior do que o seu, maior do que o meu. Aleluia. É mais alto do que o seu, é mais alto do que o meu. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.